E aí, galera da Maestria Treinamentos, beleza? Começa mais uma super vídeo aula para vocês. Hoje falaremos de dashboards. O exemplo que eu vou dar hoje é uma dashboard financeira que você vai poder usar aí no seu trabalho ou na sua vida pessoal, aonde você quiser. Bom, essa vai ser uma aulinha um pouquinho mais longa, mas que eu vou ensinar vocês passo a passo como que se cria uma dashboard. E uma dashboard é muito legal, né, que você pode analisar e criar indicador de desempenho e dessa forma você pode obter mais lucro, visualizando os seus resultados e dessa forma gerenciando aí ações voltadas para esses resultados que seus indicadores mostraram para você. Bom, aqui a gente tem um banco de dados, certo? Que você deve ter um aí também na sua casa, na sua empresa, onde aqui eu tenho uma coluna de tipo de entrada, essa é receita. E aqui na coluna B, eu tenho aqui os valores, certo? Dessa despesa ou dessa receita. Na coluna C, eu tenho que dia que essa receita ou despesa foi feita, ok? E aqui na coluna D, algum detalhe que caso você queira colocar, tá? Aqui não é obrigatório, aqui é só para se você quiser colocar mesmo, tá bom? Bom, vamos lá então. A primeira coisa que a gente sempre faz para criar uma dashboard é um planejamento, ou seja, quais indicadores a gente vai querer colocar nessa dashboard. Então, para isso, eu vou criar aqui uma nova aba, certo? Nessa aba, eu vou chamar ela aqui de planejamento, ok? Beleza. Aqui eu vou colocar indicadores na coluna A e na coluna B, o tipo de indicador, como é que eu vou representar esse indicador na minha tabela, ok? Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma planilha financeira, certo? Então, quais indicadores vai ser legal a gente analisar? Eu vou colocar aqui, ó, despesa mês a mês, certo? Bacana. Vou colocar aqui receita mês a mês. Bacana. Fluxo de caixa mês a mês, também, para ver onde estou tendo prejuízo, onde eu estou tendo mais lucro. E, como a gente está falando aqui de uma planilha de finanças, eu vou colocar aqui uma meta também. Vamos supor que eu estabeleça uma meta para o meu ano de R$200 mil, por exemplo. Então, essa meta ela vai ser mostrada no indicador também, para eu saber até onde já bati da minha meta. Despesa mês a mês, receita mês a mês e fluxo de caixa mês a mês, eu vou representá-los através de gráfico. Então, vou vir aqui, escrever gráfico, certo? E a meta eu vou representar através de um número. Então, vai ser um parâmetro que eu vou estabelecer na minha dashboard para analisar aí de quanto da minha meta eu já bati, certo? Por enquanto, eu vou brincar com esses 4 indicadores, tá? Beleza. Agora, então, vamos já criar uma cara da nossa dashboard. Então, eu vou criar aqui mais uma aba. Eu vou chamar aqui Dash. Ok? E vamos lá. Então, vamos criar a cara da nossa dashboard. A primeira coisa que eu sempre faço é dar uma espremidinha aqui na minha coluna A e na minha linha 1. Para quê? Para minha dashboard não encostar nos cabeçalhos aqui, tanto superior como lateral, mas isso é só coisa de layout mesmo, só para ficar mais bonitinho, tá? Então, eu vou selecionar todo esse campo aqui, ó. E é muito importante, pessoal, o seguinte, a sua dashboard tem que estar em uma folha da sua planilha. Então, a pessoa não pode arrastar para baixo a dashboard, ela não pode arrastar para o lado também a dashboard, certo? A sua dashboard tem que estar na primeira página aqui da planilha e a pessoa tem que visualizar todos os indicadores nessa página. Então, eu vou selecionar esse campo aqui, que compreende a minha primeira página. Eu vou vir aqui, ó, em bordas e vou selecionar bordas externas. Dessa forma, ele foi lá e colocou bordas no campo externo aqui das células que eu coloquei, certo? Aí, o que eu vou fazer? Vou lá na minha guia exibir, eu vou tirar a linha de grade só para ficar mais legal também, ok? Agora eu vou dar uma esticadinha aqui, ó, só para essa dashboard minha ocupar aqui todo o espaço pré-estabelecido para ela, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos brincar com o primeiro de meta. Então, para fazer o indicador de meta, eu vou fazer um gráfico de tubo. Vocês já aprenderam a fazer um gráfico de tubo? Ele é bem interessante, você vai ver que dá um efeito bem legal para sua planilha, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu vou dar uma espremidinha na minha coluna U para o meu gráfico de tubo não bater nas laterais. Isso é só por meio de layout mesmo, só para ficar mais bacana, certo? Eu vou usar aqui, ó, essas 3 colunas aqui, ó,
para fazer o meu gráfico de tubo. Então, eu vou selecionar esse campo, vim aqui, coloquei bordas na área lateral, eu vou dar uma espremidinha aqui na minha linha 2 para eu poder usar melhor aqui o meu campo de dashboard, certo? Então, vou dar uma espremidinha também na minha linha 23. Isso tudo que eu estou fazendo só para deixar o dashboard mais legal, para eu explorar todo o campo que eu tenho direito aqui, né, na minha folha da minha planilha. Vou vir aqui ó, agora, nesse campo aqui onde eu vou colocar a minha meta. Eu vou mesclar as células, eu vou colocar a meta e eu vou alinhar o centro. Beleza, só para identificar que é aqui onde eu vou colocar meu gráfico de meta. Beleza? E junto com esse gráfico de tubo, eu vou fazer um gráfico de velocímetro para eu saber em que etapa, em que ponto a minha meta está. Se ela está boa, se ela está regular, ótimo, se está muito ruim. Então, através desse gráfico de velocímetro, eu vou fazer uma gestão à vista e vou saber como é que eu estou com as minhas metas. Então, de novo, eu dei uma espremidinha aqui na minha coluna Q, só para o meu gráfico de tubo não bater no meu gráfico de velocímetro, para ficar aí uma coisa legal. Eu vou usar mais ou menos a metade aqui, ó. Eu vou usar esse campo aqui para fazer meu gráfico de velocímetro, ok? De novo, selecionar, mesclar e centralizar. E aqui vou escrever velocímetro, ok? Vou alinhar ao centro, só para identificar que aqui eu vou colocar meu gráfico de velocímetro. Agora eu vou fazer a mesma coisa para cá. Dei uma encolhidinha na coluna B novamente, para o meu gráfico colocar ali não bater na minha parede, para ficar uma coisa mais legal. Eu vou dando uma esticadinha aqui para eu poder explorar novamente todo o campo da minha dashboard. Agora eu vou selecionar da coluna C até a G, assim. Também vou colocar aqui as bordas, né, laterais para identificar bem. Vou dar uma espremidinha aqui, ó, e novamente eu vou dar uma esticadinha aqui para eu poder explorar todo o campo da minha dashboard. Apesar que a gente só tem direito a uma página para fazer uma dashboard, é bom a gente explorar toda ela. Então, novamente, eu vou selecionar aqui todo o meu campo aqui, desse gráfico aqui, vou mesclar e centralizar. E nesse campo aqui, pessoal, vai vir o gráfico que vai me falar despesa, receita e fluxo de caixa mês a mês, tá? Então, aqui vai vir receita, despesa e fluxo mês a mês. Show de bola. Vem aqui e centralizo. Beleza. Esse campo aqui embaixo, eu vou deixar ele livre para depois se a gente ver que precisa mais de algum indicador, a gente vem aqui e coloca, tá? Então, por enquanto, eu vou brincar com esses 3 campos aqui. O de meta, de velocímetro, de receita, despesa e fluxo de caixa, mês a mês. Vamos começar a brincar com o de meta? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, é fazer as tabelas para eu pescar esses parâmetros, esses indicadores que eu quero, certo? Como a gente vai começar com um gráfico de meta, a nossa meta aqui, ó, desse banco de dados é de R$200 mil no ano, ok? Então, como que a gente vai pescar esse valor? Na minha aba aqui de planejamento, eu vou fazer aqui, ó, tabelas auxiliares. Então, aqui eu vou escrever meta, aqui eu vou escrever quanto da meta já foi batida, certo? E aqui eu vou colocar %. Vamos ver, então. A meta é R$200 mil, certo? Isso eu já falei para vocês. Só vou colocar aqui em forma de moeda para ficar mais legal. Show de bola. Quanto já foi batido dessa meta? Como que a gente vai pescar esse número? Vou usar uma funçãozinha chamada soma-C. O que essa danadinha da soma-C ela faz? Ela tem 3 argumentos. O primeiro argumento chama intervalo. É onde está o critério que eu quero avaliar. Então, como o critério que eu quero avaliar é receita, então eu vou lá no meu banco de dados e seleciono aqui a minha coluna de receita, certo? Sem problema. Aí, o segundo argumento chama critério, ou seja, dessa coluna que eu acabei de selecionar, qual o critério que eu estou interessado? O critério que eu estou interessado é receita. Então, eu escrevi entre aspas duplas, receita, certo? Então, ele vai jogar a despesa de um lado, vai jogar a receita de outro e vai somar só os valores de receita. Ponto e vírgula, intervalo de soma. Soma C, certo? Então eu tenho que somar alguma coisa. O que eu quero somar, então? Só as receitas. Eu quero somar só as receitas da minha coluna B, que são os valores. Correto? Fechei parênteses,
dei um Enter e vai lá e me retorna esse valorzinho aqui. Também vou colocar em forma de moeda, show de bola. Então, de 200 mil, eu já bati aqui 83 mil e pouquinho, certo? Agora eu vou calcular a porcentagem disso. Eu vou colocar aqui em percent, já esse campo, certo? Então eu vou colocar igual esse valor aqui, dividido por 200 mil. Apertei Enter e me voltou 42%. Eu vou dar uma aumentadinha nas casas decimais, só para ficar com 2 casas decimais. E pronto. Eu só vou dar uma coloridinha aqui, ó, só para ficar melhor visível de qual tabela eu tô fazendo. Venho aqui, vou colocar de amarelo também. Isso aqui é só para deixar mais bonitinho, tá, pessoal? Não é obrigatório, não. Show de bola, então. Já sei que bati, por enquanto, da minha meta, 41,52%. Agora, vamos fazer nosso gráfico de tubo? Seguinte, eu vou selecionar essa porcentagem aqui, ok? Eu vou lá na minha guia, inserir. Eu vou lá em gráficos recomendados. Eu vou usar esse primeiro aqui, ó, coluna agrupada. Dei ok, show de bola. Eu vou tirar esse título, que ele não me interessa. Eu vou tirar essa linha de grade. Tá vendo esse eixo Y aqui, ó? Ele tá de 0 a 45% somente. Eu vou mudar ele, então vou dar vou apertar o segundo botão do mouse sobre ele, vou formatar eixo. E aqui, ó, em vez do máximo ser 0,45, o máximo vai ser 1. Vou dar um Enter, ele vai lá e já ajeita o gráfico para mim. Ou seja, o meu gráfico agora está de 0 a 100%. Show de bola? Vou excluir esse eixo Y e para excluir é só você clicar no seu eixo e apertar Delete, tá? Opa, excluí demais agora. Show de bola. Então agora ficou aqui só a minha coluna. Beleza. Pessoal, para fazer um gráfico de tubo, essa coluna azul aqui, ó, tem que ser da mesma largura desse quadrado que está aqui dentro, ó. Tá vendo? Esse quadrado aqui inferior, que está dentro do outro quadrado, tem que ser do mesmo tamanho. Como é que eu vou fazer isso então? Você vai dar um duplo clique nesse espaço azul aqui, vai abrir um campinho aqui para você esperto, e em largura do espaçamento, em vez de estar 219%, você vai colocar 0. Coloca 0, você vai ver que agora o seu campo azul está do mesmo tamanho desse quadradão aqui, que está aqui por dentro, ok? E agora o que a gente vai fazer? Eu vou clicar entre esse quadrado inferior e esse quadrado superior para selecionar toda essa área do gráfico. Eu vou lá na guia formatar, preenchimento da forma. Em preenchimento da forma, eu vou colocar sem preenchimento. Contorno da forma, vou colocar sem contorno também. Certo, então, pessoal? Agora vamos lá. Vamos mexer agora com o layout desse gráfico de tubo para ele ficar bonitinho e ficar que nem um tubo mesmo. A primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou dar um duplo clique aqui nessa área, certo? Eu vou colocar um preenchimento gradiente, ok? Você vai ver que aqui vai aparecer algumas setinhas, marcas dos gradientes, ok? O lado esquerdo, como o lado direito, vai estar preto ou pode estar de outra cor, como azul, por exemplo. Se tiver de outra cor e se tiver mais marcadores, é só você excluir, tá? É só você clicar aqui, por exemplo, e clicar aqui em excluir, ok? Aqui está preto. Se não tiver preto, você pode vir aqui em cor e mudar para preto, tá? Não tem dificuldade. Se tiver dessa maneira, você vai clicar aqui nesse aqui do meio e vai colocar da cor branca. Dessa maneira. Após isso, você vai vir aqui em direção do gradiente e vai colocar um gradiente central. Ou seja, que vai de cima para baixo, um vertical. Certinho? Vai ficar igual o meu. Aí você vai clicar agora nessa marca em azul, que foi a meta que já foi batida. Certo? Aí você vai... Não, fica aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Em preenchimento gradiente novamente, certo? O seu vai ficar igualzinho aqui, ó. Só que o do meio não vai ser mais branco. O do meio eu vou colocar aqui um azul. Show de bola, certo? Você está vendo que já está na forma de um tubo, tá bem bacana, mas ainda faltam alguns detalhes. Então vamos lá. Primeiro, o tubo ele tem uma casca, tanto superior quanto inferior. Como que a gente vai colocar essa casca? Você vai lá na sua guia inserir, você vai lá em formas, na subguia ilustrações, e você vai achar esse danadinho aqui, ó, essa forma, lá em fluxograma, que é o fluxograma de atraso. Clica nela e clica na sua planilha para ela aparecer. Feito isso, você vai rotacionar ela para ela ficar o plano dela na parte inferior, igual eu fiz aqui, ó. Aí você vai dar uma ajeitadinha assim, ó, para ele ficar da mesma largura aí do seu gráfico de tubo. Deixa eu ver se você vai ajeitando aí até ele ficar mais legalzinho, tá? Deixa eu ver.
Lembrando, pessoal, que quando você clica na forma, você pode vir aqui, ó, com as setinhas e ir ajeitando a forma para onde você quiser, tá? Ainda não tá muito legal. Sim. Ela tá um pouquinho maior, então eu vou clicar nela. Então lá na guia, formatar, subguia tamanho, eu vou dar uma diminuidinha aqui no tamanho dela. Vou colocar 0 aqui, vamos ver. Ainda parece que não tá muito legal, vou colocar aqui 39. Beleza, acho que agora já tá plausível já. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nela, segundo botão do mouse sobre ela, eu vou lá em formatar forma, certo? Preenchimento gradiente, você vai ver que ele copiou o preenchimento gradiente anterior, certo? Mas eu não quero que ele fique azul, então eu vou clicar nessa marca aqui central, novamente, eu vou mudar a cor dela para um cinzinho aqui mais escuro. Deixa eu ver. Ok, isso aqui tá legal. Como a gente rotacionou essa forma, você está vendo que o gradiente está ao contrário. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em direção do gradiente e a gente vai mudar, a gente vai inverter ele para um gradiente horizontal. Show de bola. Beleza, perfeito. Tá vendo que nessa forma ele está com um contorno azul claro? Eu vou tirar esse contorno também. Então clica na forma, lá em formatar, contorno da forma, sem contorno. Show de bola. Percebe que agora eu tenho que jogar um pouquinho ele mais para baixo. Beleza. Agora está perfeito. Clica agora nessa tampa e com o Ctrl apertado, nesse momento estou apertando o Ctrl, eu vou clicar nessa forma e eu vou arrastar para o lado. Ele cria uma forma igualzinha. Eu vou rotacionar agora ela ao contrário para eu colocar ela aqui embaixo. Dá uma ajeitadinha agora com as setinhas. Show de bola. Vou colocar um pouquinho mais para cá. Tá vendo que ele está um pouquinho ainda mais comprido? Então eu vou clicar nele. Vou colocar aqui, ó, 39, 4.37. Vamos ver se ficou legal. Vou colocar um pouquinho para cá. Nossa, agora ficou perfeito, hein? Aqui eu também vou colocar 4.37 na altura dele. Como ele está ao contrário, então está parecendo que é na grossura, tá? Na largura. Show de bola. Cara, nosso gráfico de tubo já está top. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou clicar na minha tampa superior. Eu vou clicar com o Ctrl apertado. Nesse momento estou apertando o Ctrl. Eu vou clicar no meu gráfico de tubo e eu vou clicar com o Ctrl apertado ainda na minha tampa inferior. Feito isso, eu vou lá em formatar, eu vou lá em agrupar e vou agrupar. Dessa forma, essas três figuras viraram uma só e eu posso mexer nelas simultaneamente, que não vai me atrapalhar, certo? Feito isso, vou clicar nela, vou dar um Ctrl X, eu vou lá na minha dashboard e vou dar um Ctrl V aqui dentro. Beleza. Eu trouxe agora meu gráfico de tubo aqui para dentro da minha dashboard. Tá faltando agora só mais um detalhezinho. Eu vou dar uma diminuída aqui nele, só para ele caber ali. Você viu que a minha tampinha sai um pouquinho do rumo, então eu dou uma ajeitadinha aqui nela, não tem problema. Só clicar aqui nela. Show de bola. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou lá em inserir. Eu vou lá na guia subguia ilustrações. Vou vir aqui nas formas, agora eu vou colocar um círculo, uma elipse. Clica na elipse e clica na sua planilha, certo? Você vai deixar essa elipse exatamente do tamanho da boca aí do seu gráfico de tubo. Então, só para ficar visualmente melhor, clica na sua elipse e clica aqui em recuar. Só para ficar para trás. Show de bola. Show. Parece que está bacana. Agora você vai clicar nessa elipse que você acabou de fazer e em preenchimento da forma você vai colocar preto. Bacana. É como se fosse a boca do túnel, onde está saindo esse cano, entenderam? Então, vou clicar nessa elipse novamente, apertei Ctrl, estou apertando Ctrl nesse momento, cliquei na elipse e arrastei para baixo, para criar outra elipse igualzinha. Vou colocar ela aqui, vou recuar ela novamente, e vou dar uma ajeitadinha para ela caber exatamente aqui na minha boca do meu cano. Show de bola. Cliquei nela, cliquei no meu cano, cliquei na outra elipse. Opa, não foi. Cliquei nessa elipse, cliquei na outra elipse e cliquei no meu cano. Agora você vai lá em formatar e vai agrupar as três imagens para ficar uma só. Show de bola? Beleza. Agora eu vou vir aqui, correto? E vou colocar essa danadinha desse gráfico aqui de cano, eu vou colocar ele aqui, onde que é o devido lugar dele, que é no meu gráfico de meta.
Show de bola, pessoal. Só falta mais uma coisa, então vou lá na minha guia inserir novamente, vou adicionar agora uma nova elipse, correto? Nessa elipse, lá em preenchimento da forma, vou colocar sem preenchimento. O contorno da forma, vou colocar aqui um cinza mais escuro, certo? E quando ela tiver com essas bolinhas brancas em volta, eu vou vir aqui na barra de formas, vou escrever igual, aí eu vou clicar lá na minha aba de planejamento e vou clicar aqui nessa porcentagem, que é o que representa aqui minha meta. Dei um Enter, você vai ver que esse número veio aqui para dentro da minha forma. Aí com essas bolinhas aqui em volta ainda, vou alinhar esse número aqui para o centro, eu vou colocar ele de negrito, vou dar uma aumentadinha nele aqui, ó, e vou colocar a cor da letra de um cinza mais escuro. Feito isso, eu venho aqui e coloco essa bolinha aqui, ó, bem aqui ao centro. Eu vou clicar nessa forma aqui, eu vou clicar também nesse cano aqui, eu vou lá em formatar, certo? Eu vou falar para alinhar exatamente ao centro, para os dois ficarem exatamente no centro, não ficar mais para a direita nem mais para a esquerda, esse número que eu acabei de colocar no meio do cano. Certo? Show de bola, pessoal. Então, nosso gráfico de meta está feito, bem bacana, certo? Você pode utilizar aí para controle de metas. Show! Agora vamos aprender agora o gráfico de velocímetro. O gráfico de velocímetro ele dá um pouquinho mais de trabalho, mas ele também é bem legal de se fazer. Então, a gente vai dividir ele em duas partes. A primeira para fazer o velocímetro e a outra para a gente fazer o ponteiro do velocímetro, que são duas coisas diferentes. Então, vamos lá primeiro fazer o velocímetro. Então, vou mesclar aqui essas células, vou escrever aqui velocímetro, show? Aqui eu vou escrever aqui indicadores. Aqui eu vou escrever faixa. E aqui eu vou colocar faixa total. Vocês vão entender. Opa, escrevi errado. Vocês vão entender o que eu estou fazendo aqui. Os indicadores, então, que eu quero colocar para a minha meta vai ser indicador ruim, vai ser um regular, bom e ótimo. Show? Beleza. A minha faixa é o seguinte. O ruim, ele vai de 0 até 50, certo? Até 50 mil, né? No nosso caso. Nossa meta é de 200 mil. O regular, eu quero fazer de 50 e 50. Então, o regular vai de 51 até 100. Mas eu não posso vir aqui e colocar 100. Opa. Eu não posso vir aqui e colocar 100. Porque é uma faixa. Então, o regular ele também vai pegar uma faixa de 50 números. Então, eu tenho que vir aqui e colocar 50. O bom vai do 101 até o 150. Então, como são 50 números, novamente eu tenho que colocar 50. E o ótimo do 151 até o 200. Novamente, 50 números. Aqui na faixa, só para representar, eu posso vir aqui e colocar só para ficar mais didático. Aqui 51 até 100, aqui 101 até 150 e aqui 151 até 200. Show de bola. Eu vou colorir aqui o meu carinha aqui, essa tabelinha só para ficar mais bonitinho, tá? Show de bola. Beleza, pessoal. Aqui não é dinheiro. Aqui é só uma faixa, então vou colocar número, vou tirar essas casas decimais. Bacana. Eu vou salvar minha planilha, né? Salva de vocês também, porque vocês sabem, né, que se acontecer alguma coisa vai ter alguns problemas. Então, beleza. Agora já dá pra gente brincar com a primeira parte do gráfico de velocímetro, tá? Então vamos lá. Eu vou selecionar aqui esses indicadores aqui, correto? Aí eu vou vir aqui na minha guia inserir, eu vou vir aqui na minha área do gráfico de pizza, vou selecionar o gráfico de rosca. Certo? Ah, pessoal, só faltou aqui o total, ó. Vou colocar o total aqui, ó. Vou escrever igual e você vai apertar Alt+. Alt igual, né? Na verdade. Não precisa escrever o igual. Isso. Alt igual, então, é uma taxa de teclado para você somar os números, tá? Beleza, deu 200. Vou passar aqui de novo. Show. Só estou dando uma ajeitadinha aqui na tabela, só para ficar legal. Vou excluir esse gráfico e fazer novamente. Então, agora, selecionar de novo esses dados aqui, certo? Na minha guia, inserir, gráfico de pizza, gráfico de rosca. Beleza. Ele gerou esse gráfico aqui para mim, vou tirar eu vou tirar aqui o título, não vai importar por enquanto. Vou tirar aqui também a minha legenda. Pessoal, repare que o nosso gráfico de rosca está torto, ele está virado para a direita. Um velocímetro, essa parte aqui, ó, que está coloridinho, ele tinha que vir aqui por cima, certo? Então, como que a gente vai fazer para dar um tapa nesse gráfico? Dá um duplo clique nele, certo? E você vai ver que o ângulo da primeira fatia está em 0%. Você vai colocar, 0% não, desculpa, 0 graus.
Tira de 0 graus e coloca 270. Você vai ver que agora ele se ajeita. Então agora o nosso velocímetro está de uma maneira correta, está na angulação correta. Certo? Beleza, vamos deixar ele do jeito que está aqui por enquanto. Agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou clicar aqui nesse gráfico e essa parte azul eu vou clicar dentro dela novamente. Eu vou lá em formatar, vou em preenchimento da forma, colocar sem preenchimento. Certo, pessoal? E agora o que a gente vai fazer então? A gente vai clicar aqui nesse gráfico, certo? Vai lá em formatar, vou em preenchimento da forma, eu vou colocar sem preenchimento, certo? Agora ele ficou transparente. Eu já vou aproveitar em contorno da forma e colocar sem contorno também. Correto? Então, seguinte, pessoal, o ponteiro agora. Vamos ver como que vai ficar o ponteiro. Ponteiro. Vou clicar nessa célula aqui, vai passar um pincel de formatação nela. O ponteiro vai ser constituído do valor, grossura e também complemento. Complemento. Show. Aí, pessoal, como que vai funcionar o ponteiro? Ele também é bem simples, não tem muito segredo, certo? O valor do ponteiro é o valor que vai indicar lá no velocímetro, correto? O valor dele vai ser igual a quanto minha meta já foi batida. Eu vou dividir por 1000, que o meu ponteiro está indo de 0 a 200. Então, ele tá em milhares, ele não está em unidades, ok? Então, eu vou dar um Enter, certo? Ele mostrou aqui quanto estava ali no meu ponteiro. Eu vou colocar em forma de número, tá? Eu vou tirar essas casas decimais, porque você vai ver que vai ficar legal no ponteiro dessa forma. Grossura do ponteiro. Se vai ficar mais grosso, vai ficar mais fino, enfim. Eu vou jogar um valor de 5, só para vocês verem como é que funciona também. Eu vou tirar aqui, vou colocar número também, sem casas decimais. E o complemento, pessoal. O complemento é bem importante, que é o que completa o ponteiro para ele ir de ponta a ponta aqui no gráfico de velocímetro, certo? Como que vai funcionar o complemento, então? Vai ser igual uma soma desses números aqui, certo? Menos esse valor, certo? Que é o tanto que ele vale, menos a grossura dele. Vou dar um Enter e deu 312, ok? Só vou dar uma ajeitadinha aqui, vou dar uma mesclada, só para ficar mais bacana. E eu vou mesclar os outros aqui também. Show de bola. Beleza, pessoal, agora ficou bacana. Beleza, agora como a gente vai fazer então? Eu vou selecionar esse gráfico que eu já tinha feito, ok? Com o segundo botão, selecionar dados. Eu vou adicionar dados. O nome da série vai ser ponteiro, certo? Então eu vou escrever ponteiro. Venho aqui e na hora de selecionar os valores, vou aqui selecionar os valores. Pessoal, antes disso, eu havia me esquecido. Você não pode mesclar células quando você vai colocar no seu gráfico, tá? Então, eu venho aqui e desmescla elas. Vou colocar aqui no centro, só vai ficar bonitinho, agora vai dar certo. Segundo botão, selecionar dados, adicionar, ponteiro. E vai ser esses valores aqui. Vou dar um OK, certo? Dei um OK novamente. E apareceu outra rosca aqui por fora. Mesma coisa, vou dar um duplo clique nessa rosca. Aqui já está 270, então já está bacana. Tá? Se não tiver 270 no ângulo da primeira fatia, coloque 270, tem que ser na mesma curvatura da minha outra rosca, certo? E você vai clicar na sua segunda rosca, nessa por fora aqui que você acabou de fazer, certo? Clica nela, seleciona ela, vai na sua guia Design e vai em alterar tipo de gráfico. Aí, pessoal, aqui no tipo de ponteiro que a gente acabou de criar, você vai tirar de rosca e vai colocar tipo pizza, certo? Vou dar um OK nisso. Agora ele criou essa configuração aqui, certo? Ficou tipo um reloginho, mas aí o que você vai fazer? Você vai clicar nessa parte cinza, ok, dele. Você vai lá em formatar, preenchimento da forma, sem preenchimento. Show? Clica agora nessa parte azul, preenchimento da forma também, sem preenchimento. Repare que ficou aqui só o nosso ponteiro, certo? Nosso ponteiro tá atrás, tá vendo? Vou dar um duplo clique nesse ponteiro, ok? Você tá vendo que o ângulo da primeira fatia voltou para 0, não pode, você tem que colocar 270 para ficar certo. Isso aí marcar aqui, ó, eixo secundário, para ele ficar sobre o outro gráfico de rosca. Marca ele aí, então, show de bola, você vai ver que agora ele tá laranjinha, tá aqui, ó. Tá valendo 83 mil, tá um pouquinho para trás aqui da metade, então o ponteiro já tá ok.
Então você vai clicar nele agora, você vai em preenchimento da forma. Eu gosto de colocar ele... Opa! Coloquei todo o gráfico, né? Clica aqui nele novamente, só nele. Clica aqui só nele, show. Preenchimento da forma, coloca ele de preto. Beleza? Eu vou dar uma aumentadinha na grossura dele. Show, 6 tá uma coisa bacana. Ok? Pessoal, então nosso gráfico de velocímetro está quase pronto. O que a gente pode fazer aqui agora ainda? Eu vou lá em inserir, vou aqui em formas, vou adicionar agora um retângulo. Certo? Adicionei o retângulo. Opa. Vou colocar ele mais ou menos aqui. Ok? Acho que aqui tá bacana. Eu vou lá em formatar, vou colocar ele de preto, certo? E eu vou escrever o seguinte, ó. Eu vou escrever igual essa célula aqui, ó. Que por enquanto não tem nada, mas o que ela vai ficar? Vou descrever igual essa célula, concatenar, certo? E vai ficar o valor, ok? Ponto e vírgula. Entre aspas duplas, vai digitar 1000, certo? Ou seja, eu quero que apareça uma mensagem naquele quadrado preto. Vou dar um Enter, beleza? Eu vou clicar nesse quadrado preto, eu vou pintar a letra desse quadrado preto de branca, eu vou alinhar o centro, certo? Não está ainda do jeito que que não está muito bonitinho, que está com muitas casas decimais. Então aqui na G15 que eu acabei de fazer, eu vou escrever a seguinte função. Arred, que é de arredondar, tem dois argumentos. O primeiro é o número que a gente quer arredondar, ponto e vírgula, e número de dígitos após a vírgula que a gente quer colocar. Quero colocar nenhum, então vou colocar 0, certo? Então a função ficou dessa forma. Apertei o Enter, agora ficou bacana, certo? Eu posso clicar aqui ainda, colocar de negrito, dar uma aumentadinha aqui na letra, show de bola. Pessoal, nosso gráfico então de velocímetro está quase legal. Só vou colocar um fundo nele para ficar mais bonitinho. Então vou lá na minha guia inserir, vou em formas, vou pegar agora novamente uma elipse, certo? Essa elipse, ela tem que ficar mais ou menos do tamanho aqui do meu velocímetro. Deixa eu ver, eu vou colocar essa elipse aqui para recuar ela. Antes disso, eu vou clicar nesse retângulo. Então você vai clicar nesse quadrado preto, você vai com o Ctrl apertado, nesse momento estou apertando o Ctrl, você vai clicar no seu gráfico, certo? Você vai lá em formatar, na guia formatar, e vai agrupar esses dois carinhas aí. Agora esses dois carinhas, eu mexo neles. Opa, não deu certo. Calma aí, então, deixa eu ver aqui. Clica aí de novo, clica aqui, vai lá na guia formatar, agrupar. Deu certo sim, certo? Então agora eu mexo nos dois simultaneamente. Show de bola. Vou colocar agora essa bola aqui, mais ou menos por aqui. E vou dar uma ajeitadinha nela para essa elipse ficar direitinho, como se fosse o fundo do meu velocímetro. Deixa eu ver. Aí você vai ajeitando ela aí para ficar até de um tamanho legal, tá? Aqui ainda não está muito legal. Tá. Beleza. Vou brincar com ela dessa forma então. Vou lá em formatar, preenchimento da forma, vou escolher um cinza aqui mais escuro, assim tá bom. Contorno da forma, sem contorno. Efeitos da forma. Eu vou colocar um bisel. Deixa eu ver, um bacana. Opa, apareceu uma janelinha aqui pra mim. Vou voltar lá, o que eu tava fazendo. Efeito da forma, bisel. Cara, assim eu acho que fica legalzinho, certo? Vou colocar aqui no fundo do meu velocímetro. Bom, pessoal, então vai ficar mais ou menos assim, certo? O seu velocímetro. Você pode clicar aqui ainda no seu ponteiro. Vim aqui em formatar. É formatar mesmo. Deixa eu ver. Efeitos da forma, vim em brilho. Vou colocar aqui um brilho. Não ficou muito legal. Deixa eu ver então. Um brilho. Mais cores brilhantes. Vou colocar um branco. Aí, show. Ficou melhorzinho. Beleza? Para Ctrl X então nele aqui.
Vou lá em dashboard, vou dar um Ctrl V, certo? Aí eu vou voltar aqui para minha planilha aqui que eu estava fazendo, vou dar um Ctrl X, voltei para dashboards, dei um Ctrl V. Aí, pessoal, o gráfico vai ficar por baixo de novo, certo? Aí você vai vir aqui, vai dar uma ajeitadinha aqui, ó, dessa forma. Você vai lá em formatar e vai recuar, certo? Agora eu dou mais uma ajeitadinha, só para ficar legal. Tô achando que sem a forma tá até mais bonito. Vou pegar aquele velocímetro ali do fundo. Show de bola. Seu velocímetro então já está feito. Então, pessoal, aqui no seu gráfico de velocímetro agora, você pode dar aqui uma esticadinha nele, ó. Vai ficar mais legal. Certo? E caber melhor aqui no seu painel, tá? Show. Show de bola. Bom, agora, pessoal, vamos fazer aqui o gráfico de receita, despesa e fluxo de caixa mês a mês. Esse também vai ficar bem interessante, que a gente vai atrelar ele a uma caixa de combinação. As caixas de combinações, elas ficam na sua guia desenvolvedor. Se a sua guia desenvolvedor não está habilitada, você vai lá no seu menu arquivo, você vai em opções, você vai em personalizar faixa de opções e você vai habilitar a sua guia desenvolvedor aqui, certo? Vou dar um OK, ela vai aparecer aqui para você. Clica nela, clica nessa caixa de ferramenta e clica na segunda opção aqui, ó, caixa de combinação. Clica nela, clica aqui na sua planilha, certo? E é aquela caixinha que mostra uma lista suspensa, certo? Certo? Então qual que vai ser o objetivo dela? Quando a gente clicar nela, vai aparecer aqui os meses, certo? A gente vai selecionar qual mês a gente quer visualizar e vai aparecer aqui o gráfico desse mês, ok? Então vamos ver como que a gente vai fazer isso. Novamente, a gente vai vir aqui na minha aba de planejamento e a gente vai fazer aqui uma tabela auxiliar em que ele vai pescar os valores de receita e despesa mês a mês dessa tabela aqui do meu banco de dados. Então como que a gente vai fazer isso? Vou escrever aqui janeiro. Vou puxar para baixo até dezembro, certo? Então aqui estão os meus meses, ok? Aqui então vai ser a receita dos meus meses, aqui a despesa e aqui o fluxo de caixa. Show. Vou roubar aqui a formatação dessa outra tabela minha, só vai ficar bacana. Certo. Certo. E aqui embaixo eu vou fazer uma procura. Mês, receita, despesa, fluxo de caixa. Não, tem que escrever igualzinho. E já vou mostrar porque tem que ser escrito igualzinho. Fluxo de caixa. E aqui vou escrever parâmetro. Vocês já vão entender também. Certo. Vou roubar a formatação aqui novamente. Tá? Beleza. Certo. Dá uma salvada aqui. Beleza, pessoal. Aqui em receita eu vou escrever igual soma Cs. Ok? O soma Cs, o que ele faz? Ele soma números seguindo alguns critérios. Você lembra do soma C? Só que o soma C só cabe um critério. Aqui vão ter que ser 2 critérios. A gente vai somar se for receita e se for em janeiro, certo? Só que antes da gente fazer isso, eu tenho que identificar de janeiro até dezembro essas contas aqui minhas. Por quê? Ele não consegue identificar aqui, ó, só usando aqui 1, 2, 3 e assim por diante, certo? Então eu vou criar aqui mais uma coluna chamada mês, certo? E dentro dessa coluna mês, vou escrever igual mês, ok? O número de série vai ser esse, você vê que ele retorna para mim o número do mês daquela data ali, certo? De 1 até 12. Beleza.
Agora eu volto lá no meu planejamento, certo? Vou escrever aqui, ó. Vou inserir aqui mais uma coluna, só para ficar bacana. Vou identificar os meses de 1 até 12. Certo? Dessa forma aqui. Show. Escrevi aqui identificador. Beleza. Agora vamos lá. Igual soma Cs. Ele está perguntando qual o intervalo de soma. O intervalo de soma vai ser esse daqui. Certo? Ponto e vírgula, qual é o intervalo de critério 1? Vai ser receita ou despesa. Certo? Ponto e vírgula, meu critério vai ser receita. Ponto e vírgula. Intervalo de critério 2 vai ser esse daqui, certo? De 1 até 12, ponto e vírgula. E como eu estou na casinha de janeiro, então vai ser a célula J2, que é o número 1, certo? Vou fechar parênteses, dei um Enter, e foi lá e me retornou 7.445. Eu só vou vir aqui agora, nem preciso colocar cifrão em nada, né? Então vou vir aqui agora, eu vou arrastar para baixo. Ele me retorna aqui as outras receitas. Vou colocar tudo em dinheiro aqui, certo? E vou fazer a mesma coisa agora para despesa. Então, igual soma Cs, certo? Voltei lá no meu banco de dados. Primeiro intervalo é... Opa, cliquei errado. Aqui, ó. Primeiro critério, o intervalo de soma, é onde estão meus números sendo somados. Aí depois é sempre zigue-zague, né? Intervalo de critério 1, que agora eu vou começar por isso aqui, porque tanto faz, viu, pessoal? Eu falar primeiro que eu prefiro janeiro e despesa do que eu falar que eu quero despesa em janeiro. É a mesma coisa e vai dar o mesmo resultado. Então, eu já contei para ele que eu quero alguma coisa dessa coluna E. E qual vai ser essa coisa? Vai ser esse identificador aqui. Ponto e vírgula, intervalo de critério 2, despesa ou receita, ponto e vírgula, só que agora eu quero despesa, né? Dei um Enter e vou lá e me retornou isso aqui. Show. Dou um duplo clique nesse quadradinho verde aqui para ele completar o resto para mim. Coloco em modo de dinheiro. Fluxo de caixa é igual a minha receita menos a minha despesa, não tem segredo, certo? Vem e arrasto para baixo. Beleza. Eu já montei uma tabelinha auxiliar aqui para mim, certo? Beleza. Agora eu vou fazer minha busca. Só que antes da gente fazer a nossa busca, eu vou vir aqui, voltar na minha dashboard, clicar com o segundo botão do mouse sobre essa caixa de combinação, vou em formatar controle. O intervalo de entrada vai estar lá na minha aba de planejamento e vai ser os meus meses aqui, certo? O vínculo da célula vai ser o parâmetro aqui, vocês já vão entender isso. E linhas suspensas 12, já que eu tenho 12 meses. Vou dar um OK. Você vai ver que aqui já aparecem os meses, certo? E olha só que interessante. Conforme eu clico aqui, por exemplo, e coloco, por exemplo, agosto, você vai ver que lá em planejamento o parâmetro mudou para 8, certo? Se eu vim aqui e mudar para dezembro, lá meu parâmetro mudou para 12, certo? Então esse é o vínculo que eu clico na caixa de combinação, que ele me retorna a posição do item que está dentro da caixa de combinação, certo? Então vamos lá agora. Agora eu vou criar aqui um desloque com Corresp. Pessoal, não sei se vocês sabem como é que funciona o desloque com Corresp. Eu vou fazer os dois separados aqui, depois eu vou juntar os dois para fazer uma espécie de procura dentro da minha tabela, beleza? Vamos ver como que vai funcionar isso então. Eu vou escrever desloque, certo? O desloque, ele desloca na sua planilha. Então, ele tem 5 argumentos, certo? A gente vai brincar só com os 3 primeiros. O primeiro chama referência, é meu ponto de partida. Vamos supor que meu ponto de partida seja a célula J3, certo? Ponto e vírgula. O segundo argumento chama linhas, ou seja, quantas linhas eu quero andar. Se eu coloco 2, ele desloca 2 linhas para a direita. Se eu coloco menos 2, ele desloca 2 linhas para a esquerda. Vou deixar 2, ponto e vírgula, colunas. Quando eu coloco 1, por exemplo, ele desloca uma coluna para a direita. Quando eu coloco menos 1, ele desloca uma coluna para a esquerda. E em linhas, pessoal, eu falei errado. Quando eu coloco 2, eu desloco 2 linhas para baixo. E quando eu coloco menos 2, eu desloco 2 linhas para cima, tá? Fechei parênteses, vou dar um Enter. Ele me retorna abril. Ou seja,
Eu estava na minha J3, certo? Eu andei, então, 2 linhas para baixo, certo? E uma coluna para a direita, certo? 2 linhas para baixo, igual está aqui, e uma linha para a direita. Ele foi lá e me retornou a palavra abril, certo? Então, o desloca ele faz isso. Ele desloca na sua planilha. Já o Corresp, ele primeiro me pede um valor procurado. Então, vou selecionar, por exemplo, essa coluna aqui. Aliás, o valor procurado é um número somente. Então, vou falar que eu estou procurando o número 3, ponto e vírgula. Nessa matriz aqui, minha procurada, ponto e vírgula, eu quero uma correspondência exata, que eu estou procurando exatamente o número 3. Eu dou um Enter e me retorna 3, ou seja, o 3 está na terceira posição dessa matriz aqui minha. Se, por exemplo, se eu viesse aqui, em vez de 3, eu colocasse março, nessa coluna aqui, correspondência exata, desse um Enter, ele me retornar 3 também. Então, o Corresp, ele te retorna a posição de um item em uma lista, certo? Então, agora vamos juntar os dois para fazer uma função de procura. Igual, desloque. A minha referência vai ser a célula J1, certo? Quantas linhas para baixo eu vou andar? Depende do meu parâmetro. Então, se lá no minha caixa de combinação está dezembro, igual está aqui, eu vou andar 12 linhas para baixo. Se tiver agosto, ele vai andar 8 linhas para baixo e assim sucessivamente. Ponto e vírgula, quantas colunas vão dar? Aí vou fazer um Corresp. Corresp, o valor procurado vai ser o meu cabeçalho. Nessa matriz aqui de cabeçalhos, certo? 0 também, que eu quero exatamente, estou procurando exatamente o meu cabeçalho. E pronto. Então, se for mês igual está aqui, ó, ele vai andar uma coluna para a direita, que está na posição 1. Se eu estiver procurando receita, ele vai andar 2 colunas para a direita e vai retornar a receita, certo? E assim sucessivamente. Eu só vou colocar aqui, ó, os cifrões, certo? Só para ele travar aqui minha referência, para ele não andar junto. Deixa eu ver se está certo. Isso mesmo. O K15 ele vai andar mesmo, tá? Beleza, ele me retornou dezembro. Exato, parâmetro 12 é o dezembro. Se eu puxo aqui para o lado, ele me retorna os dados, certo? Então, só vou vir aqui, ó, e colocar em forma de dinheiro, tranquilo? Então, dezembro, certo? Ele vem aqui e me coloca os dados de dezembro, certo? Se eu vir aqui na minha caixa de combinação e mudar agora para junho, ele muda para 6, busca junho, os valores de junho, certo? Show de bola. E agora o que eu vou fazer então? Vou vir aqui, vou selecionar esses dados aqui, ó. Vou vir aqui e inserir gráficos recomendados. Eu vou pegar esse primeiro gráfico aqui e vou dar um OK. Vou dar um Ctrl X nele, vou vir aqui no meu dashboard, vou dar um Ctrl V. Show. Vou apagar o que está escrito aqui, certo? Então vou apagar esse título, que já está representando ali que eu estou falando de junho. Vou apagar essas linhas de grade, vou apagar também minha coluna Y. Beleza. Vou apagar aqui, vou tirar o fundo, sem preenchimento, vou tirar também o contorno. Tá. Dá uma esticadinha nele. Show. Receita, como estou falando de receita, então me agrada se eu colocasse aqui um azul mais escuro. Despesa, eu vou colocar um vermelho. E o fluxo de caixa, eu vou colocar um verde, por exemplo. Show. Vamos ver se está funcional. Mas antes eu vou dar uma ajeitadinha também. Clica na sua coluna, vem aqui em mais, coloca rótulo de dados. Aí você clica aqui no seu rótulo de dados, vai em página inicial, colocar em negrito, vou dar uma aumentadinha aqui na letra. Vou aumentar também a letra aqui do meu rótulo aqui, certo? Show. Beleza. Vamos ver se está funcional. Vou colocar agosto e vai lá e muda para agosto. Certo? Então agora a gente tem um gráfico aí dinâmico. Tranquilo? Bom, me sobrou ainda um espaço aqui, certo? Um espaço em branco. O que eu posso fazer então nesse espaço em branco? Eu vou colocar um gráfico agora geral. Eu vou lá na minha aba de planejamento. Eu vou selecionar aqui esse campo, certo? Todo esse campo. Eu vou lá inserir gráficos recomendados. Eu vou adicionar esse gráfico aqui de coluna. Vou dar OK.
certo? Eu vou apagar o título do gráfico. Eu vou clicar ainda nesse gráfico, vou lá em alternativo de gráfico, eu vou em combinação e eu quero que o meu fluxo de caixa fique em linha, certo? Então eu fiz um gráfico de combinação de coluna com linha. Vou apagar esse dado aqui também, vou apagar essas linhas de grade. Deixa eu ver, vou dar uma abaixada aqui, dar um Ctrl X nele. Perfeito. Primeiro eu só vou criar essas linhas aqui, né? Deixa eu ver. Isso, vou colocar a borda nas laterais. Show. Beleza. Show de bola. Então a gente criou aí um gráfico aí geralzão, que dá para só de olhar saber que setembro é o nosso melhor mês, por exemplo, que no mês de outubro nem adianta a gente abrir a nossa loja que não vai vender nada. A gente está para observar que nossa meta está em 41%. Dá para observar que a gente faturou até então 83 mil, que isso é um resultado regular por enquanto do nosso ano. E aqui tem um gráfico mês a mês que eu posso analisar aqui quanto que a gente faturou mês a mês. Certinho? Então, pessoal, essa foi uma aula de dashboard financeira. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês usem o que vocês aprenderam hoje aqui, seja na sua vida profissional ou na sua vida pessoal. Qualquer dúvida, é só deixar no e-mail que eu vou passar para vocês as suas dúvidas, para assim eu poder continuar ajudando vocês. Certinho, pessoal? Até a próxima vez, então.